A desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas. O capitalismo gera o seu próprio coveiro. Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência. De cada um, de acordo com suas habilidades, a cada um, de acordo com suas necessidades. De nada valem as ideias sem homens que possam pô-las em prática. O trabalhador só se sente à vontade no seu tempo de folga, porque o seu trabalho não é voluntário, é imposto, é trabalho forçado. A propriedade privada tornou-nos tão estúpidos e limitados, que um objeto só é nosso quando o possuímos. Se a aparência e a essência das coisas coincidissem, a ciência seria desnecessária. O dinheiro é a essência alienada do trabalho, e da existência do homem, a essência domina, e ele adora-a. O caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. Tudo que é sólido se desmancha no ar. O primeiro requisito da felicidade dos povos é a abolição da religião. Os comunistas não se rebaixam a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Que as classes dominantes tremem à ideia de uma revolução comunista. Os proletários nada têm a perder nela a não ser suas cadeias. Têm um mundo a ganhar. O poder político é o poder organizado, de uma classe, para a opressão de outra. O povo que subjuga outro, foge às suas próprias cadeias. Se uma pessoa ama, sem inspirar amor, isto é, se não é capaz, ao manifestar-se uma pessoa amável, de tornar-se amada, então o amor dela é impotente, e uma desgraça. A religião é o suspiro da criança acabrunhada, o coração de um mundo sem coração, assim como também o espírito de uma época sem espírito. Ela é o ópio do povo. A ditadura do proletariado constitui-se na transição para atingir uma sociedade sem classes. Tudo o que era sólido se desmancha no ar, tudo o que era sagrado é profanado, e as pessoas são finalmente forçadas a encarar com serenidade sua posição social e suas relações recíprocas. A religião é o ópio do povo. Eu sei que o silêncio muitas vezes tira a vontade de alguém ouvir uma palavra, mas tem hora que as palavras doem mais do que o silêncio. A história de toda a sociedade, até hoje, tem sido a história das lutas de classe. Se o bicho da seda tecesse para ligar as duas pontas, continuando a ser uma lagarta, seria o assalariado perfeito. Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras, o que importa é modificá-lo. Na relação com a mulher, como presa e servidora da luxúria coletiva, expressa-se a infinita degradação na qual o homem existe para si mesmo, pois o segredo desta relação tem sua expressão inequívoca, decisiva, manifesta, desvelada, na relação do homem com a mulher e no modo de conceber a relação imediata, natural e genérica. A emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. O que caracteriza a economia política burguesa é que ela vê na ordem capitalista não uma fase transitória do progresso histórico, mas a forma absoluta e definitiva da produção social. Os olhos que só enxergam a mentira, quando percebem a verdade, cegam. O trabalhador tem mais necessidade de respeito que de pão. O comunismo não retira a ninguém o poder de apropriar-se de sua parte dos produtos sociais, apenas suprime o poder de escravizar o trabalho de outrem, por meio dessa apropriação. O trabalho não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer outras necessidades. Horrorizai-vos porque queremos abolir a propriedade privada. Mas em vossa sociedade a propriedade privada já está abolida, para 9/10 de seus membros. Sem sombra de dúvida, a vontade do capitalista consiste em encher os bolsos, o mais que possa.
E o que temos a fazer não é divagar acerca da sua vontade, mas investigar o seu poder, os limites desse poder e o caráter desses limites. Uma ideia torna-se uma força material quando ganha as massas organizadas. Os operários não têm pátria. A burguesia só pode existir com a condição de revolucionar, incessantemente, os instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais. O medo cala a boca dos inocentes e faz prevalecer a verdade dos culpados. Bom mesmo é ter muitos amigos, pois que quando um está ocupado, você pode se socorrer dos outros. Nós, comunistas, temos sido acusados de querer abolir a propriedade adquirida pessoalmente, fruto do próprio trabalho e do mérito pessoal. Falais da propriedade do pequeno burguês. Não precisamos aboli-la. O desenvolvimento da indústria já aboliu e continua a aboli-la diariamente. Quanto menos comeis, bebeis, comprares livros, fores ao teatro e ao café, pensais, amais, teorizais, cantais, sofreis, praticais desporto, etc., mais economizarás e mais crescerás o teu capital. És menos, mais tens mais. Assim todas as paixões e atividades são tragadas pela cobiça. O que caracteriza o comunismo não é a abolição da propriedade em geral, mas a abolição da propriedade burguesa. A imprensa livre é o olhar onipotente do povo, a confiança personalizada do povo nele mesmo, o vínculo articulado que une o indivíduo ao Estado e ao mundo, a cultura incorporada que transforma lutas materiais em lutas intelectuais e idealiza suas formas brutas. Proletários de todos os países, univos! A burguesia vive em guerra perpétua, primeiro, contra a aristocracia, depois, contra as frações da própria burguesia, cujos interesses se encontram em conflito com os progressos da indústria, e sempre contra a burguesia dos países estrangeiros. A história se repete, a primeira vez como tragédia, e a segunda como farsa. Os trabalhadores não têm nada a perder em uma revolução comunista, a não ser suas correntes. As pessoas que nos fazem rir, também nos fazem chorar. O homem faz a religião, mas a religião não faz o homem. Os homens fazem a sua própria história, mas não o fazem como querem. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Caridade faz das mãos prato do corpo, cobertor de cada palavra, um ato de amor. A tortura deu lugar às descobertas mecânicas mais engenhosas, cuja produção dá trabalho a uma imensidade de honestos artesãos. Quem usa o nome da justiça para defender seus erros é capaz de muito mais para desvirtuar um direito. As revoluções são a locomotiva da história. O proletariado, a camada inferior da sociedade atual, não pode erguer-se, pôr-se de pé, sem fazer saltar todos os estratos superpostos que constituem a sociedade oficial. O amor é meio de o homem se realizar como pessoa. Até agora, os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de várias formas. O que importa é transformá-lo. Na manufatura e no artesanato, o trabalhador utiliza a ferramenta. Na fábrica, ele é um servo da máquina. Não é a consciência que precede ao ser social, mas é o ser social real que precede a consciência. Que aqui se afaste toda a suspeita. Jesus faz milagres e dá, o homem não faz milagres e vende. A força do gato está nas unhas, a força do cachorro está nos dentes. Gato que não arranha, cachorro que não morde, não faz mal a gente. Reunião de homens livres, trabalhando com meios de produção comuns, e dependendo, a partir de um plano combinado, suas numerosas forças individuais, como uma única e mesma força de trabalho social. O desenvolvimento da indústria moderna, portanto, abala a própria base, sobre a qual a burguesia assentou seu regime de produção e de apropriação.
Um problema só surge quando estão presentes todas as condições para solucioná-lo. Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim, sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. O tempo é o campo do desenvolvimento humano. Ser radical é agarrar as coisas pela raiz, e a raiz para o homem é o próprio homem. O que distingue uma época econômica de outra é menos o que se produziu do que a forma de o produzir. As ideias dominantes numa época nunca passaram das ideias da classe dominante. O governo moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa.